ir para Bitínia, mas também o Espírito de Jesus não permitiu, né? Olha só. Aleluia. Então, irmãos, vou continuar aqui, né? Muito interessante aqui essa mensagem. A Bíblia fala que, e tendo passado por Mísia, desceram a Troade, né? Também era uma cidade. Os nomes, assim, bem estranhos, mas eram as cidades que os discípulos passavam, que eles iam pregando a palavra de Deus, né? E aqui é o capítulo 16 que eu disse que eu vou ler, né? Capítulo 16, o 6, que fala que não sabemos como o Espírito Santo falou a Paulo que ele e seus companheiros não deveriam ir à Ásia. Pode ter sido por intermédio de um profeta, uma visão, uma convocação interior ou alguma circunstância. Conhecer a vontade de Deus não significa que devamos ouvir literalmente a sua voz. Ele nos orienta de várias maneiras. Então, quando você buscar a vontade de Deus, tenha certeza de que seu plano está em harmonia com a palavra dele. Segundo ponto, peça conselho aos cristãos mais experientes. Terceiro ponto, confira suas motivações a fim de verificar se você está tentado fazer a sua vontade ou a de Deus. Quarto ponto, ore para ele abrir e fechar as portas como convém. Amém? Então aqui a Bíblia fala que teve alguns lugares que Paulo passou com seus irmãos que o Espírito Santo não permitiu que eles pregassem, que eles ficassem. O próprio Espírito Santo conduzia eles. Eles até iam, mas tinha lugar que eles não abriam a boca, eles não pregavam porque o Espírito Santo não permitiu. Então é assim. Às vezes a gente vai a um tal lugar, acha que foi de Deus, que Deus mandou, e depois você sai de lá frustrado. Por quê? Porque às vezes falta sabedoria. Às vezes nós não foi exatamente como Deus ordenou para que você isso, eu isso. E aí tem pessoas frustradas porque não aprendeu a ouvir que o não de Deus também muitas vezes é sim. Aleluia. Então, capítulo 16, do 7 ao 9 diz: o Espírito de Jesus e o Espírito Santo, por 2 vezes, ele fechou a porta para Paulo. Por isso o apóstolo reconsiderou em que direção deveria ir para divulgar as boas novas. Então, em uma visão 16:9, Paulo recebeu uma direção definida e com toda a obediência viajou com seus companheiros para Macedônia. Que lindo, né? Então, às vezes você passa por isso e está aí triste. Eu fiz, tentei, Deus mandou, depois não deu certo, a porta abriu e Deus disse que era dele a porta, depois a porta fechou. Não se sinta mal, Deus sabe como trabalha. Se a porta fechou, foi um livramento, foi para o teu bem. Deus abre, Deus fecha, Deus abre de novo, Deus fecha de novo. Ele faz como quer, na hora que ele quer. Olha aqui, Paulo é um grande homem de Deus. E ele viajou para 2 cidades ali que o Espírito Santo não permitiu que eles ficassem. Mas ele continuou andando, pedindo direção a Deus, até que ele teve uma visão mais clara sobre aonde Deus queria que realmente ele fosse e aonde que Deus não queria que ele fosse, ou que ele até passasse, mas que ele não precisava abrir a boca. Como eu penso que, como acontecia com Pedro, a Bíblia fala que tinha lugares que Pedro passava, por onde Pedro passava, até a sombra dele curava. Então, possa ser que acontecia isso só deles pisar naquela terra, né? Porque se a sombra de Pedro curava, não precisava ele abrir nem a boca. Se Deus curava pessoas através da sombra deles, da vestimenta deles, muitas vezes não precisava eles abrir nem a boca. Deus ele tem as maneiras de trabalhar e Deus conhece o coração do homem.
Aleluia. Essa semana eu estive ali no hospital, domingo. Eu fui no hospital. Eu saí 2 horas, fui fazer uma visita com a missionária. E chegando lá, a gente orou por 2 vidas. Uma aceitou Jesus, quase 90 anos de idade, o Senhor. Ela mesma dizia que era impossível, pois ela já tinha ido lá e ele de coração muito duro. E a gente voltou lá porque Deus estava incomodando ela bastante para ir. E eu falei para ela, se Deus quer que a senhora vá, então é a senhora. Eu vou com a senhora. E pessoas disseram para ela, não vai. Não vai porque ele é duro de coração. Eu falei, não, mas se Deus está incomodando ela tem que ir, né? A parte dela tem que fazer. E aí a gente foi. E chegando lá, né? Ele aceitou Jesus. Antes da gente glorificar a Deus, ele já estava glorificando a Deus. Então foi muito lindo, né? Aquele senhor ali aceitar Jesus. E dali eu fui fazer a visita que eu tinha que fazer, né? O evangelismo pelas ruas, mas aí o pastor já tinha ido com os irmãos, eu falei, e agora? Agora eu vou para o hospital. Aí fui para o hospital fazer a visita e eu estava só. E fiquei lá na porta do hospital até dar o horário, era 3h30 a hora que eu cheguei no hospital, até dar o horário eu fiquei lá. E às vezes você vai por um trajeto, mas não deu certo aquele trajeto e você não tem que se culpar. Porque Deus está preparando, você prepara um trajeto, mas você não sabe o que Deus está preparando, né? A Bíblia fala que do homem sai muitos pensamentos, mas o pensamento certo é de Deus, né? E ali eu fui para o hospital e conversei com uma moça lá, uma senhora lá, ela perguntou se eu ia visitar alguém, eu falei que ia fazer umas visitas, porque a visita que eu ia não deu, né? E ali a gente acabou entrando junto, ela entrou primeiro, eu entrei depois, né? Faltava 10 minutos para as 4. E quando eu fui entrar na sala, ela também entrou. E exatamente na sala que ela entrou, era que o filho dela estava internado e ali ela já tinha me falado o problema do filho dela, né? Está passando por uma situação. E eu entrei e vi aquela situação e perguntei se eu podia ungir eles. Aí eles disseram que sim, né? Para mim fazer a oração. A Bíblia manda orar pelos enfermos, ungir, né? Se você é consagrado, você pode ungir, né? Com óleo. E ali eu perguntei se eu podia ungir. Eles disseram que sim. Aí quando eu tirei o óleo da bolsa que eu fui ungir eles, aí tinha uma pessoa atrás de mim com um parente enfermo. E ele gritava que não era para ungir, que não era para ungir, que não era para ungir. E eu continuei, né? Não abri a minha boca para ele, nada. E aí continuei, né? Porque ele nunca gostou de mim. E ali eu fiz de tudo, né? Para ele ir para a igreja, eu preguei. Fiz de tudo que eu podia, eu fiz. Aí ele acabou indo para outra igreja. E ali eu continuei, né? Fazendo o meu trabalho, a minha missão, assim como Neemias. Estou numa grande obra, não posso parar. E aí quando eu fui ungir os rapazes e ele atravessou na frente da família dele, não queria que eu ungisse. Aí a irmã dele falou, pode ungir, Nilda, pode ungir, a unção é muito boa e eu acredito sim que Deus pode curar, que Deus pode transformar, que Deus pode fazer através da nossa vida, da nossa oração, mais poder. Aí a moça foi pro lado dela, abraçou ela, disse que Jesus era com ela, que ela se aquietasse, ela chorou muito. E aí depois que eu ungi os rapazes, aí eu fui pra ela também, aí ela falou que eu pudesse ungir ela, me deu assim a testa pra ungir ela, aí eu ungi a testa dela, passei o óleo na mão dela, abracei ela, falei pra ela se acalmar, porque senão ela ficava doente e não podia cuidar da família dela, que Jesus amava muito e que ela sabia que Deus estava chamando ela e que na hora certa que ela ia para a presença dele. Ela falou que sim, que ela sabia. Ela sabia. Eu falei, pois é, você sabe, cedo ou mais tarde, né? Você vai para a presença de Deus, porque Deus tem um plano na tua vida
e deu sua obra. Ela falou assim, eu sei. E aí o rapaz falou que não era para ungir o irmão dela não, que é o irmão dele também. O rapaz estava demoniado. E aí ela falou, não, pode ungir ele, pode ungir. E como ele é de maior, eu cheguei até ele, né? E perguntei para ele, falei, eu posso te ungir? E ele falou assim, pode. Aí eu ungi ele. Na hora que eu virei as costas, esse rapaz foi lá e pegou e limpou. E falando o nome de Deus o tempo todo, mas tudo em vão. Tudo em vão. E a Bíblia fala, o que adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que adianta você falar Senhor, Senhor e não ser de coração? O que adianta? Né? O Senhor diz que muitos dirão, Senhor, Senhor, não profetizei, não falei mistério, não fiz tantas obras. O Senhor vai dizer, apartai-vos de mim que não vos conheço. E o Senhor diz, nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. É triste, mas é a verdade. E ele, o nome de Deus o tempo todo, ele condena todas as igrejas, só a dele é a certa. E nem ele está na igreja. Ele só prega, mas ele não vive, ele nem está na igreja, mas ele fala de Deus o tempo todo, só que ele condena todas as igrejas. Todo mundo para ele é demônio, todo mundo está demoniado, só ele é santo. E ali já tentou debater algumas vezes comigo, mas ele nunca conseguiu. E eu falei para ele também que eu não estou aqui para debater religião, eu estou aqui para falar de Jesus. Eu não prego religião, não sou religiosa, já fui, hoje eu não sou mais. Mas eu estou aqui para falar de um Deus que salva, um Deus que liberta, um Deus que transforma. E ali eu não perdi tempo com ele não. Aí eu orei pelo rapaz e voltei e tirei a palavra, perguntei se eu podia ler a palavra, disse que sim. Aí orei, tirei a palavra. Quando Deus me deu a palavra, Deus falou tudo na palavra. Deus falou que aquele que não aceita correção vai se ver com Deus. Deus falou sobre o sábado, né? Deus falou sobre o sábado. E exatamente é a igreja que ele foi, né? A igreja que guarda o sábado, né? E não tem nada contra o sábado, mas eu não prego religião, né? Deus sabe como ele chama você, para onde ele chama você. E você tem que fazer aquilo, como Paulo fala, né? Você tem que seguir de acordo com o que Deus está mandando. Né? E muitas vezes Deus quer mais do que aquilo que você está falando. Você tem que viver aquilo que você está falando. Porque é um testemunho, as pessoas estão vendo. Então você falar e não viver, você pregar, mas a gente sabe que a pessoa não vive, não é nada daquilo que ele está falando. Ele está vindo só de aparência, ele está tentando enganar a si mesmo, porque a Deus ninguém engana. E os filhos de Deus também não. E ele não me engana. E ali eu li a palavra e Deus falou e eu li, eu não tenho medo, e eu preguei mesmo, falei sobre aqueles que estão se enganando, aqueles que dizem que está por mandamento, mas não está vivendo. E o Senhor também fala que é aquele que está sobre a lei da graça, que vigie para que não caia, porque se você está sobre a graça de Deus, não é porque você está sobre a graça de Deus que você também vai cair e achar que Deus vai ficar te perdoando toda a vida, porque eu estou sobre a lei da graça, e aí você vai só aprontando, não. Não é porque estamos sobre a lei da graça que temos que estar de qualquer maneira, não. Porque o Senhor disse que ai daquele que até sobre a lei da graça ele cair. Né? Então, pela lei de Moisés, nenhuma carne se salvaria, mas pela graça de Deus sois salvos. Não podemos aproveitar da lei da graça para estar todo o tempo caindo em tentação e achando que Deus vai perdoar o tempo todo. Claro que Deus é um perdoador, sim, mas vai ter um momento que ele vai vir como juiz. E aí será tarde. Então hoje é o momento de nós se arrepender e ver realmente o que nós estamos pregando e se estamos realmente vivendo aquilo que estamos pregando. E ali, quando eu terminei de ler, eu orei. Aí quando eu orei, que a mulher veio para orar comigo, e até as pessoas que não eram crentes estavam orando ali. Aquele homem se enfureceu de uma forma, nós orando, e ele contradizendo a palavra e pedindo misericórdia a Deus e contradizendo toda a oração que a gente estava fazendo, a gente continuou orando. Aí quando terminou, eu dei a paz a todo mundo, abracei o pessoal, dei tchau e fui pro lado do rapaz, né? Não impus as mãos sobre ele, mas passei a mão na cabeça dele. Perguntei se estava tudo bem, ele disse que sim. E ali eu falei, Jesus te ama, e vim embora. Abracei a irmã, que eu sempre porei na casa dela, né? Ela é de outra religião, né? Mas para mim, o coração dela é de Jesus Cristo. E na hora certa Deus vai salvar ela, né? E aleluia, Deus. E assim,
é uma pessoa que me respeita, respeita meu chamado, né? É isso que a gente devemos respeitar as pessoas. E ela me respeita, respeita a minha igreja, o meu chamado. E eu também respeito ela, só que eu sempre falo, né? Jesus tem um plano maior para você. Não é aí que Deus te quer, Deus tem um plano maior para você. Ela já até me chamou para orar na casa dela e eu já fui, né? E a gente não é essas pessoas assim para estar na casa das pessoas todos os dias, que eu não sou assim. Eu só vou quando tem necessidade mesmo. E graças a Deus eu saí de lá, né? Com o coração alegre, feliz porque eu fiz o que Deus manda. Eu não abri a minha boca para ele em momento algum. Assim como Paulo aqui, teve lugar que ele foi, mas ele não pregou, né? O Espírito Santo não deixou que ele falasse nada para esse povo aqui. Então, para aquele homem eu não falei nada. Por quê? Porque ele já se acha, né? Ele já está salvo ali, ele não precisa mais de nada. Ele condena todo mundo, não sabendo que o juiz do juiz está vindo aí, né? Então, eu, a partir daquele dia, eu entreguei a vida dele nas mãos do Senhor, está na mão do Senhor. Eu falei, se eu orava por ele pouco, eu vou orar mais, para que ele realmente se converta, para que ele pare de enganar as pessoas, porque ele está enganando muita gente, mas a Deus ele não consegue. Então essa mensagem eu quero deixar nessa manhã, né? Aleluia, para as nossas meditações, e que você possa ver o vídeo até o final, né? São 2 vídeos aí, que você veja até o final, porque Deus vai estar abrindo a tua mente, para que você receba a palavra de Deus. Então, a Bíblia fala, né, qual eu li aqui, que o Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo, por 2 vezes, ele fechou a porta para quem? O próprio Paulo, né? Mas ele não desistiu. O próprio Espírito Santo fechou a porta, por quê? Porque, às vezes, nós não entendemos futuramente o que vai acontecer ou naquele momento. Às vezes você vai debater com a pessoa, e aí vai, né, acontecer o pior. Então é melhor muitas vezes a gente se calar. Quem cala vence, né? Foi o que eu fiz ali, eu me calei para ele, não calei para as pessoas. Eu me calei para ele e saí feliz porque eu senti a presença de Deus e Deus me conduziu da maneira certa ali. E não teve debate ali dentro, porque se a gente fosse debater ali, né, dentro do hospital, a gente tem que respeitar, né? Tem pessoas enfermas. Eu disse, eu fui ali para ungir os enfermos. Não fui lá para debater religião, né? Nem placa. Eu fui lá para orar pelos enfermos. Eu nem sabia quem é que estava lá e nem quem Deus estava me conduzindo para ir, mas eu fui, né? Então, quero dizer para você que não sei o que aconteceu na tua vida, que fez você voltar para trás, parou no meio do caminho, ou talvez você não fez aquilo que você queria fazer, mas confia em Deus, que Deus ele sabe por que ele te parou, porque ele pediu para que você voltasse, porque ainda não deu certo. Mas alegre teu coração nessa manhã. Alegre-se no Senhor, porque é o Senhor que é a nossa força. Talvez você fale, eu não tenho força, mas a nossa força vem do Senhor. Então, se o Senhor está te fortalecendo, tá bom demais. Então, tome a posse da tua vitória, do teu milagre nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Compartilhe essa mensagem com mais pessoas, com mais vida. Eu sei que naquele dia o inimigo ficou furioso com a minha vida. Se ele pudesse ali, ele tinha me tragado. Mas ainda bem que ele não pode, porque há poder no nome de Jesus. E eu amo esse Deus é tão lindo, que mesmo quando estamos calados, ele nos enche de autoridade. No teu olhar, só o teu olhar assim, ó, já derruba o diabo, não precisa nem se abrir a boca. Por isso eu amo esse Deus, que é um Deus tão lindo, tão lindo, tão lindo. Como eu olho ali a mensagem que fala que quando Pedro passava, tinha lugar que ele não abria a boca, mas a sombra dele, as pessoas eram curadas e também os diabos caía por terra, eles manifestavam. Pedro não abria nem a boca, mas os diabos, quando via Pedro vindo ali, ó, eles já manifestavam. E Pedro só ficava observando ali o livramento de Deus. Sai dele, demônio. E o demônio saía. Por quê? Porque há poder no nome de Jesus. Nós não somos merecedores de nada, nós não fazemos nada, mas quando essa graça chega na nossa vida, você fica com o coração radiante, saber que você é uma pessoa tão falho, que você é um ser humano, mas que Deus é tão bom, tão grande, tão maravilhoso. Eu estou aqui sentindo a presença de Deus, que o meu celular já terminou a carga, mas eu estou aqui sentindo a presença de Deus. É tão lindo o que Deus faz, irmãos. É tão bom você ouvir a voz de Deus.
É tão bom. Até quando Deus diz não para você, Ele também está dizendo sim. É para você alegrar o teu coração, porque Ele está dando um livramento. Tem alguém que recebeu não nessa manhã ou ontem. Aleluia. Mas eu quero te dizer, alegra teu coração, que até o não de Deus é resposta. As portas fechadas é a resposta de Deus também. Deus fechou as portas para aquela mulher. A viúva estava com os dois filhos a ponto de perder para aquele homem ali. Mas o profeta diz, vá, fecha a porta com seus dois filhos, deita azeite nas vasilhas. Então Deus trabalha em mão de porta fechada. Não se desespere. Mesmo que a porta está fechada, mas continua crendo que Deus também está dentro da porta fechada. Não se entristeça. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. O Senhor disse, no céu há muita morada. Na casa do meu Pai há muita morada. Alegre o teu coração nessa manhã. Toma posse do teu milagre, da tua vitória. Amém? Que Deus abençoe.